Olá, estou iniciando mais um podcast falando sobre os signos do zodíaco e hoje eu vou falar sobre o nono signo, que é o signo de Sagitário. Sagitário é um signo de fogo, mutável e regido pelo planeta Júpiter. Vou falar sobre os dois lados de Sagitário, né? O lado superior, o lado positivo, as qualidades, características positivas de Sagitário e também as características negativas, mais desafiadoras, as lições, né, que Sagitário traz para todos nós, né? Uh, Todos nós temos o signo de Sagitário em algum ponto do mapa natal, né? Todos nós temos todos os signos do zodíaco no nosso mapa natal, né? Mas é claro, numa análise de um astrólogo, a gente consegue verificar em qual setor do mapa você tem o signo de Sagitário, em que área da vida o signo de Sagitário influencia a sua vida, né? Enfim, a energia de Sagitário influencia a sua vida. Enfim, vamos lá. Sagitário é um signo do que é bastante grandioso, né? Então, Sagitário não se contenta com pouco, não. Sagitário gosta é, a palavra certa seria expandir, se expandir, principalmente a consciência, né? Enfim, ao mesmo tempo que Sagitário procura alguma coisa no infinito, também quer muita coisa. Sagitário quer muito, ele quer uma grandiosidade. Sagitário olha para o alto como se ele estivesse ali. Ele tem uma comunicação, ele consegue ter uma comunicação bastante afinada com o todo, com o que é uh, até espiritual, né? Com o mundo superior, né? É como se ele estivesse ali, ele olha para o alto, é como se ele conseguisse ter uma visão do todo e como se ele pudesse alcançar aquilo que almeja com o seu foco e objetivo, né? Que é o arqueiro. O arqueiro ele aponta ali e com um objetivo ele consegue alcançar aquilo que quer na vida, né? Então, só que a visão de Sagitário ela é bastante intuitiva e até profética, então, e vai ao longo alcance. Sagitário expande o seu olhar. O olhar de Sagitário não é nos detalhes, mas no geral, né? Então ele tem uma visão expandida sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o universo, sobre a humanidade, né? Então tem uma visão de longo alcance e tem muita sabedoria, né? O propósito de vida, quando o Sagitário atira uma seta, né? Ele sabe que talvez ele saiba que exista algo muito maior do que aquilo que está próximo a ele. Então ele quer algo que está longe. Então ele quer perseguir esse alvo. Ele quer se aventurar numa vida ou numa viagem cheia de aventuras, de peripécias, de novidades, né? A viagem de Sagitário não é só física, ela é mental, ela é espiritual, ela é consciencial, né? E ele vai adquirindo sabedoria com essa expansão, com essa visão expansiva que tem da vida, né? Então, e a viagem pela vida, a própria vida para Sagitário já é fascinante, né? E ela pode ser desfrutada com bastante otimismo e bastante alegria. A vida para Sagitário é um risco e é uma aventura, mas é uma aventura alegre, cheia de otimismo. Ele ousa, ele quer conseguir algo, ele quer atingir o alvo. E não é só o alvo material, ele quer expandir a consciência, ele quer atingir o alvo da superioridade que é o homem, né? No seu campo espiritual e até religioso, né? Com o divino. Não é religioso apenas dos dogmas, né? Eu digo religioso no sentido de alcançar o divino, ter uma sintonia muito afinada com o que é divino, né?
Mas nem sempre para Sagitário o importante é conseguir, né? Ele sabe usar, ele vai em busca de ideais superiores, né? Ele vai em constante busca da existência da vida, da sua existência. O que que eu vim fazer aqui? Qual é o sentido da minha existência? Qual é o sentido da vida, né? Então ele vai se deslocando, ele vai se deslocando, mesmo que não possa se deslocar fisicamente, mas ele vai expandindo a sua consciência, ele vai expandindo a sua sabedoria, as suas próprias verdades, né? Os seus horizontes, as fronteiras para Sagitário não são delimitadas. Ele quer expandir o seu conhecimento, ele quer navegar em outros mares, ele quer viajar, ele quer conhecer outras culturas, né? E para que isso aconteça, Sagitário precisa ter dentro de si a liberdade. Então ele vai se libertando de grilhões para que ele possa, da materialidade, do que é material, para que ele possa alcançar a sua própria filosofia de vida, né? Então ele tem um espírito muito forte nesse sentido, o espírito de Sagitário, né? A essência de Sagitário é muito forte ligada a isso, né? São comunicativos, extremamente comunicativos, expansivos, né? Na comunicação, no trato com as pessoas, espontâneos. Se sente um sagitariano forte no mapa. Quando eu falo sagitariano forte, é quando tem Lua, Sol ou Ascendente, ou quando tem o planeta Júpiter em proeminência no mapa, né? Então, eles se sentem bem quando eles estão acompanhados. Eles têm um espírito gregário, um espírito esportivo, um espírito gregário. Eles gostam de estar com pessoas, trocando com pessoas, reunindo pessoas de todas as procedências, né? Para Sagitário, não interessa se a pessoa, qual é a raça, qual é o credo, qual é a religião, ele quer unir as pessoas, ele quer aprender com elas, ele quer poder expandir a sua consciência através da sabedoria do outro e poder haver essa troca, porque para um Sagitário superior, todos nós somos mestres e todos nós podemos ser, no momento, o mestre ou o aprendiz. E Sagitário traz essa lição para a gente. Por mais que a gente estude, por mais sabedoria que tenhamos, por mais estudos superiores que nós tenhamos, Sagitário traz essa lição para nós, né? Sempre alguém pode ter mais sabedoria que nós mesmos, né? Mesmo que a gente tenha um estudo superior. E nós sempre podemos aprender com alguém. Nós podemos ensinar como mestres, mas nós também temos que ter a humildade de aprender, porque sempre tem alguém ou algo para que a gente possa aprender, alguma sabedoria nova, alguma verdade nova que a gente possa aprender, de qualquer que seja a pessoa, né? Independentemente da procedência dessa pessoa, né? Então, Sagitário vai reunindo as pessoas numa causa, num bem comum, né? Gosta de atividades que ele possa estar em grupos, pode ser atividade escolar, pode ser uma atividade religiosa, esportiva. Sagitário gosta de estar inserido nesse meio, né? E, claro, Sagitário não lida bem com a solidão, ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de estar ali, precisa da liberdade, mas ao mesmo tempo ele gosta de estar reunido, por isso tem esse espírito gregário, né? E Sagitário vai adquirindo sabedoria generosamente, vai sendo mestre, vai adquirindo ao longo da vida, através da experiência, a sua maestria, né? E generosamente ele vai transformando aquilo que ele aprende, né? E vai doando essa sabedoria, e vai doando com generosidade aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, a sua filosofia de vida, ele entrega também para o outro, ele distribui, ele doa aos seus semelhantes, né? Então ele é um instrutor, ele é um mestre. Sagitário é o mestre, Sagitário é o instrutor e é o mestre, é o filósofo, é o sábio, né? É o religioso, é o educador, o iniciador, o curador, né? Espiritual.
Então ele possui uma fé, um idealismo, uma esperança dentro de si, que são inabaláveis. Quem conhece um sagitariano, uma sagitariana fortes no mapa, percebem essa fé que Sagitário tem, essa positividade que é, é quase que um ser, um terceiro, é mais forte que a pessoa. É algo que transborda pelo olhar, pela palavra, pela presença de um sagitariano, né? Então, sagitariano tem muito bom humor, tem muito entusiasmo pela vida, e ele vai se encorajando a cada amanhecer. Ele não esmorece. Ele, por mais dificuldades que tenha, todo dia, todo amanhecer para um sagitariano é é um reinício, é um recomeço, é uma, é uma reafirmação da fé, da esperança, de, da coragem de viver e de reiniciar a vida. Então, e ele faz isso com as pessoas ao redor de si, né? Ele traz essa força positiva com a palavra da fé, com uma palavra, se ele é um religioso, se ele é uma pessoa que segue alguma religião, ele sempre está colocando uma palavra ali, ou mesmo se ele é uma pessoa que está inserido em alguma escola filosófica ou religiosa mesmo, sempre é aquele que vai trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento para o outro, né? Então, e aí ele vai movimentando as pessoas ao redor, ele vai trazendo essa força para as pessoas, esse ânimo, essa alegria interior. Sagitário positivo no mapa, quando está no seu grau elevado, né? Porque nós temos o outro lado também, que é quando está em desequilíbrio, é como se fosse um bálsamo para as pessoas que são pessimistas, depressivas, problemáticas, né? Que estão ou estão passando por um processo depressivo. Ela traz esse bálsamo, essa alegria para a pessoa, essa coragem, essa esperança, esse brilho, esse bem viver, esse otimismo, porque ele sempre enxerga e vai extraindo sempre o lado bom e positivo de tudo e de todos ao seu redor. É impressionante, é uma positividade inabalável. Se caiu, vamos lá, vamos levantar, vamos tentar de novo, vamos seguir em frente. Então ele aconselha, ele ampara a pessoa que está precisando dessa ajuda, desse olhar, né? E ele vai extraindo o lado positivo da vida. Ele sempre vê o lado positivo. Por mais difícil que tenha sido a lição, a situação na vida de Sagitário, ou da pessoa que ele ama, das pessoas que estão próximas a ele, mas ele sempre tenta tirar o lado bom da situação. Ele tenta extrair o que tem de positivo naquilo que a gente pode aprender. E com isso ele vai adquirindo sabedoria ao longo da vida, vai adquirindo uma verdade interior, uma ética. A ética e a moral, né, são palavras muito próximas do signo de Sagitário, né? As leis, né? A, a, as leis divinas, as leis do homem e as leis de Deus, né? Enfim, com tudo isso, ele alia a sua mente e a sua vontade para fins positivos. Ele vai em busca dos seus objetivos para viver bem, porque Sagitário quer viver bem. Sagitário não aguenta viver em ambientes onde ele fica para baixo, ele fica desesperançoso, ele não consegue. Ele vai definhando, né? Então é um signo que precisa ter essa liberdade, essa alegria de viver, né? Não esmorece diante de uma dificuldade, porque ele sabe que a vida é abundante, a vida é generosa, a vida te dá mais uma chance, todo dia tem um novo amanhecer, né? E Sagitário sabe que ele tem que dignificar a sua existência, né? E ele vai buscando esse sentido da sua própria existência, né? Que ela não está delimitada apenas no seu corpo físico, no seu local. Ele pode expandir essa energia através da sua força mental, né? Da sua consciência. Então ele vai emitindo energias positivas para ele e vai conquistando uma vida, vai lutando para conquistar esses ideais, vai abrindo portas, mesmo que uma porta se feche para Sagitário,
É o arqueiro, né? O arqueiro sempre acredita que se fechou uma porta é porque essa porta ou não era para ele, ou porque nessa situação, nessa oportunidade, Sagitário já extraiu todas as lições para a sua evolução pessoal. Então ele sabe que aqui, ok, essa porta se fechou, mas eu já aprendi o que eu tinha que aprender, a lição que eu tinha que aprender, eu aprendi, então eu vou em busca do próximo objetivo, do próximo propósito de vida, e vou lançar o meu arco e minha flecha, né, para um outro horizonte. Isso é Sagitário, né? Então, é, ele vai aliando o pensamento e as vontades para edificar a sua própria vida, né? Com ética, com justiça, com positividade, como eu falei, com moral, né? Não é uma moral só o falso moralismo, mas é uma moral, assim, através do convívio com as pessoas, né? É, da boa convivência, de saber ali as suas limitações, no sentido de quem eu sou e onde eu estou inserido nesse contexto, né? E nesse grupo. E como eu posso me associar a esse grupo de uma forma ética e moral, né? Enfim. E obviamente que uma pessoa que tem essas qualidades superiores vai tendo sorte. Dizem que sagitarianos têm muita sorte, né? Mas aí eu questiono, será que é sorte? Ou será que é uma positividade? Né? Não uma positividade cega, mas uma positividade de luta, de consciência, de sabedoria de vida. Será que pessoas assim têm realmente sorte? Ou realmente elas atraem boas energias para si, boas situações, boas oportunidades? Né? Será que é sorte mesmo? Será que isso é apenas sorte? Ou será que o próprio sagitariano, o próprio signo, né? A hierarquia de Sagitário, nos ensina que aquilo que a gente conquista tem muito a ver com aquilo que a gente atrai, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, as nossas intenções, a nossa fé, o nosso otimismo, a nossa alegria de viver, o nosso propósito de vida. E como a gente vai criando sabedoria ao longo da vida, né? E aí as portas vão se abrindo, consegue um bom emprego, consegue um bom relacionamento, sempre está feliz. São pessoas que prezam a felicidade, a liberdade, a aventura que é essa vida, né? Enfim, e viajar para o arqueiro é uma necessidade até espiritual, porque para Sagitário, viajar é um processo de busca da sua própria alma. Ele vai se aprofundando na sua própria alma, né? E na alma humana também, porque ele precisa ultrapassar as barreiras físicas. Para ele, será que o mundo é só isso aqui que está em volta de mim? O meu país, a minha cidade, a minha rua, a minha família, a minha casa? Não, tem alguma coisa a mais. Então ele enxerga para lá do horizonte, para lá da fronteira. Então ele quer viajar, ele quer lá conhecer, ele quer lá se aventurar, porque ele sabe que ele vai adquirir sabedoria. Então ele vai penetrando, ele vai buscando, ele vai expandindo seus horizontes, ele vai se adequando, ele vai viver naquele país, ele vai conhecer aquela cultura, ele vai experimentar a comida, os costumes, a forma de viver daquele povo. E Sagitário, surpreendentemente, se adapta muito bem. Se ele vai morar fora, ele se adapta facilmente ao ambiente, porque ele vai aprendendo com as pessoas, ele não tem preconceitos, ele não coloca fronteiras no que ele pode aprender e o tanto que ele pode expandir a consciência dele através da sabedoria do outro. O que é a sabedoria do outro? Ele vai buscar outras culturas. Como essa pessoa pensa, o que essa pessoa come, como ela vive, o que eu posso aprender nessa região, nesse país, com essa língua, e vai se adaptando, né? Naquele ambiente, facilmente.
é como se fosse até uma prática, né? Como eu falo, uma prática até divina para ele, né? Ele se sente integrado através do todo, da humanidade, do cosmos, uma forma dele poder se sentir inserido na humanidade, né? Como se ele fosse um ser do mundo. Então, os sagitarianos fortes no mapa adoram viajar, adoram. Para eles isso é vida. Vai, conhece, volta feliz da vida, contando da viagem, 1000 fotos, 1000 experiências. Moram fora numa boa, não são apegados à pátria, né? Ou à região onde nasceram, etc., a cidade, a casa. Não, eles querem ir embora, eles querem viajar, eles querem conhecer pessoas, querem aprender, eles querem ter sabedoria de vida, né? Eles querem ampliar suas habilidades, seus conhecimentos, adquirir experiência, né? Então, cada viagem que o Sagitário faz, ele sente que deixou um pedacinho, né? Ele vai deixando um pouquinho de si mesmo e ele vai colhendo um pouquinho daquilo que ele aprendeu e vai construindo o seu próprio ser de acordo com as experiências que ele teve ao longo da vida, né? E ele vai, como o Sagitário é um signo mutável, então ele vai se adaptando, né? Signos mutáveis são adaptáveis, né? Eles vão se moldando de acordo com o meio. Então, a partir disso, ele vai aprendendo, ele vai adquirindo conhecimento, experimentando, transformando tudo isso que ele adquire ao longo da vida em sabedoria, né? Então, vai se ajustando, vai se flexibilizando de acordo com os países, com as culturas, com as pessoas, com as situações, línguas, sotaques, aromas, pratos típicos, etc., né? Então é isso, ele vai se expandindo nesse sentido. E vai ganhando cada vez mais maestria, vai virando o mestre de si mesmo. O mestre de si mesmo, né? E mestres também, porque os sagitarianos também têm muita predisposição a estudar, a fazer curso superior, né? É, ele não para. Os estudos para Sagitário também são uma forma de expansão de consciência, né? Então, são grandes educadores, são grandes pessoas que estudam, se aprofundam nos estudos, são mestres também, gostam de estar no ambiente acadêmico, de serem educadores também, né? Enfim. Sagitário dá e recebe, ensina e aprende, não se julga superior por ser mestre, não se julga superior por isso, pelo contrário, ele vai compartilhando a sua sabedoria com as pessoas, com humildade, ele vai aprendendo com todos, com os alunos, com as pessoas, com a família, com os humildes, com os ricos, com os humildes, enfim, para ele não há distinção, ele não, ele não quer saber independentemente de quem for. Qualquer pessoa pode ensinar alguma coisa para Sagitário. E ele também pode entregar algo de si mesmo, da sua filosofia de vida para o outro, né? Independentemente de quem seja. Se é a condição financeira, cultural, intelectual, espiritual da pessoa, independentemente de qualquer... ele possui uma facilidade, uma simpatia para falar com todos. E aí vai abrindo portas. A vida dele vai se expandindo. Não tem formalismos intelectuais ou materiais. Pelo contrário, isso é aventura. Falou para Sagitário, vamos fazer uma viagem, botar uma mochila nas costas e vamos sair pelo mundo? Vamos. Não precisa nem falar, não precisa nem continuar. Vamos fazer uma aventura? Vamos. Isso é Sagitário. Porque isso é vida para Sagitário. Vamos pular de paraquedas? Vamos embora. Sagitário quer viver. E a vida tem que ser experimentada na sua máxima potência para Sagitário, né? Enfim, claro que sendo um sábio, sendo um mestre, ele vai realmente tendo um intelecto bastante apurado, né? Com os estudos, como eu falei. Ele pode ser pessoas que acabam estudando incansavelmente, faz um curso superior, depois faz uma pós-graduação, depois uma outra pós e outra pós, estuda e vai estudando, vai virando uma pessoa que realmente vira um ser acadêmico mesmo, né? É uma chama que age dentro de Sagitário. Ele precisa sempre estar em busca constante de desenvolver a sua intelectualidade, né? Porque se manter estagnado ou ignorante, com conhecimento só informativo, sabe? Raso, não é para Sagitário. Sagitário precisa se aprofundar, né? Nos estudos, precisa
ter essa qualidade dentro de si. Ele, ele busca isso incansavelmente, tá? Então, ele sempre pode estar em círculos intelectuais, como eu falei, acadêmicos, né? Inclusive, como eu falei, sendo mestres, né? São mestres, grandes mestres, enfim. Tem uma jovialidade, né? Uma jovialidade, uma alegria, o bom humor, a leveza, né? Isso vai transparecendo na fala, né? No jeito de se expressar, no olhar, no semblante, né? Tem um brilho no olhar, independentemente da idade, né? Então, é uma pessoa que sempre está muito jovem, né? Porque tem essa chama da alegria, é aquela pessoa que tem aquele brilho no olhar, aquela felicidade, e vai passando, vai irradiando isso em volta das pessoas, né? Também é o grande patriarca, né? Provedor, aquele que protege, aquele que conduz a família, né? Os princípios sábios, éticos, morais, justiça, né? Também ele traz para a família essas leis da vida, né? As leis da existência, da vida. Não é só a lei, não só a justiça dos homens, mas para Sagitário é muito importante também a justiça divina, a justiça de Deus, né? Por isso que são pessoas que lidam muito com a espiritualidade, a religiosidade, até dogmas religiosos, né? São muitos padres, né? Muitas pessoas, não só padres, né? Religiosos em si, né? Também tem muitos mestres, né, nesse sentido, que seguem a vida religiosa. Ou não, são pessoas que estão inseridas ali, não seguem alguma religião, e são fervorosos, têm muita fé com relação a dogmas religiosos também, né? Enfim, quando o Sagitário está na qualidade superior, né, então ele enxerga o casamento e a família como algo devocional mesmo, algo sagrado, tá? Que traz muita inspiração, porque ele sabe que a família é o seu legado, né? A família é onde ele vai construir, ele vai transmitir toda a sua sabedoria para os filhos, né, para a sua prole. Então, isso é muito importante. E vir aquele patriarca, mas aquele patriarca generoso, gregário, né, que vai estendendo a sua fé, né? E não só para a família, mas, como eu falei anteriormente, para todos, né? E vão doando, vão ajudando, vão trabalhando em prol de comunidades, de famílias carentes, instituições. Então, você pode encontrar vários sagitarianos fortes que estão ali trabalhando em instituição de caridade, fazendo trabalho voluntário, ajudando numa ONG de animais, de pessoas carentes, enfim, ele tem esse espírito também, né? Tanto Sagitário e Aquário também tem essa qualidade, né? Bom, enfim, tem um espírito esportivo também, ganhando ou perdendo, ele sabe que tem um fair play, né? Ele sabe que ele competiu, ele não tem aquela vontade ou aquela chama de ter que ser o primeiro, ter que, né? Ele gosta de competir, né? Mas ele sabe que um dia ele pode ganhar, outro ele pode perder, né? Agora, tem pessoas que não sabem perder, mas para Sagitário superior, perder também é um aprendizado. O importante é que eu joguei, o importante é que eu me arrisquei, o importante é que eu fiz, né? Eu me coloquei. Se houve a perda, algum motivo teve. Eu tenho que aprender com a perda também, eu tenho que saber perder. E Sagitário sabe perder, né? Então ele tem esse fair play. Ele vai aprendendo com tudo na vida, né? O que vale para o arqueiro para o Sagitário, né? É o aprendizado, é a sabedoria que ele vai adquirindo ao longo da vida. Então ele não se sente derrotado, fracassado, pessimista, deprimido, né? Então, porque ele perdeu algo, ele vai se flexibilizando, ele vai se adaptando, é um signo mutável, né? Ele vai ampliando a sua mente para buscar novas formas, novos jogos, novas aventuras, novas oportunidades, né? Ele não esmorece, ele continua, ele vai criando uma força mental, né, tão grande, um otimismo, uma fé tão inabaláveis que nada vai derrubar o Sagitário. Mesmo que à noite ele esteja triste, dia seguinte ele acorda com aquela força, com aquela fé, com aquela coragem de recomeçar, né? E é muito aventureiro, muito independente, gosta desse friozinho, né?
Sabe essa coisa do friozinho na barriga da pessoa? Quando a gente vai fazer algo novo, algo que dê aquele chama, né? Aquela borboletas no estômago, né? Não sei se é assim que fala, mas enfim. Então o Sagitário tem isso, ele tem esse entusiasmo, ele quer saber o que ele vai encontrar, o que ele vai experimentar, sem luxo, sem nada disso. O Sagitário não está preocupado com luxo, né? Ele não está nem pompas, nem luxos, nem nada. Ele pode, numa boa, botar a mochila nas costas, sair pela Europa, pela América Latina, pega uma bicicleta e vai, né? Diferentemente, por exemplo, de alguns outros signos que não, que precisam viajar na primeira classe, ter conforto, etc. Para Sagitário, não. Ele pega um trem, vai embora, vamos lá, vamos embora. Ah, vamos, não sei, vamos. Aí é assim, né? Enfim. Ah, e é claro, né, para pessoas que têm essa excitação, essa estímulo, né, diário para a vida, né, o olhar que tem para a vida, então dificilmente alguém consegue prender também, né? Ele gosta da liberdade, é, até de se prender em laços familiares, criar uma família, criar laços familiares, ele precisa realmente ser muito respeitado no sentido de ter essa é, estar inserido num contexto familiar, mas que ele possa ter essa liberdade de viver, essa liberdade de agir, essa liberdade de se expandir, né? E seja respeitado por isso, e essa liberdade de se aventurar. Então, muitas vezes é muito difícil até um Sagitário se prender muito à cidade, um país, uma família, né? Precisa haver realmente muita comunhão ali, né? Muita, muita adaptabilidade, né? Entre ambos entre os parceiros, né? Entre as pessoas ali que ele convive, né? Alguém ficar muito no pé de Sagitário, tolindo, cortando, podando, né? Essa chama que Sagitário tem é complicado, né, para Sagitário. Ele precisa ser respeitado, né? Nesse sentido, precisa haver respeito. Então, então, o que eu quero dizer com isso, no sentido de a liberdade para ele é fundamental, né? Então, gente que fique sufocando, gente emburrada, chateada, que vai travando a vida de Sagitário, sempre de mau humor, sempre naquela coisa do chororô, da lamúria, da chantagem emocional, né? Da falta de estímulo, do pessimismo, da melancolia diária, né? Do vitimismo, não é com Sagitário. Você vai perder uma pessoa assim. Ele não gosta, ele vai definhando quando ele está perto de alguém assim. Alguém muito ciumento, mandão, né? É, ele vai pegar a malinha dele e vai se mandar. Ele nem fica num local assim, né? Então, para Sagitário, o Sagitário não suporta que prendem, que sufoquem, né? Porque Sagitário precisa respirar. Ele precisa se aventurar, ele precisa ter liberdade. Para Sagitário, é fundamental. Então, é preciso haver esse respeito, né? E não só o respeito, mas a comunhão, né? A comunhão no lar, né? Para que ele se sinta também ali inserido nesse contexto, né? E seja respeitado nesse sentido. Então, quando ele encontra um parceiro, uma parceira que embarca nas aventuras, aí é o melhor dos mundos, né? Que daí no amor ele vai com o parceiro. Se eles forem, são duas pessoas que vão ter a mesma visão de vida, aí é o melhor dos mundos, sem prisão, sem amarra, sem correntes nos pés, né? Não só correntes nos pés fisicamente, mas mentalmente também, porque às vezes a prisão ela não é só física, onde você foi, onde você vai, mas a prisão às vezes é intelectual, é de acordo intelectual, né? As ideias não batem, um quer tolher a ideia do outro, um quer sufocar o que o outro pensa, o que o outro acha. Liberdade de pensar e de agir para Sagitário é muito importante, né? Então isso tem que estar em comunhão também, tem que estar em acordo, em equilíbrio, em harmonia, para que ele possa embarcar numa grande aventura, e talvez a maior aventura de Sagitário, que é se casar e se manter uma família, manter-se ali numa posição de, né,
entre aspas, amarrado, porque não é amarra, né? Porque vira um amigo, né? Um companheiro de aventuras, vai, viaja junto, tem uma flexibilidade nesse sentido, essa adaptabilidade, né? Sagitário tem uma inclinação para se apaixonar à primeira vista, assim como todos os signos de fogo, né? É, Áries, Leão. Então, Sagitário é bastante fogoso, né? Ele pode se apaixonar hoje e amanhã ele vai entrando de corpo e alma e se entrega na sua energia, né? Ele se apaixona mesmo. O problema é a continuidade do amor, né? Porque ele não gosta de cobranças, como eu falei, ele não gosta de cena de ciúmes, de prisão, de posse, regulamento, faça isso, faça aquilo, com quem você estava, com quem você falou, por que você não me ligou, isso não é coisa de Sagitário, né? E nem negatividade no relacionamento. Ele adora companhia, né? Como eu falei anteriormente, adora estar acompanhado, mas ele tem horror a correntes nos pés. Então, um casamento tradicional, aquela coisa no sentido negativo, tá? Aqueles casamentos falidos, né? Não é com um Sagitário, não. Então, pode esquecer. Se alguém é apaixonado por Sagitário, sagitariano forte no mapa, muito típico, né? De alguma forma ele vai tentar escapar. Ele vai tentar escapar porque essa não é a natureza de Sagitário, né? O parceiro precisa ter uma qualidade também mutável, né? Que desperta o interesse constantemente, deve despertar o interesse constantemente. Signos de fogo, Sagitário, Leão e Áries, constantemente você precisa acender a chama desses signos, né? No caso de Sagitário, tem que ser no nível intelectual. Se a pessoa não tem um nível intelectual, não consegue ter uma troca intelectual com o Sagitário, aí é outro problema também para ele, porque ele tem, o Sagitário preza a beleza física, o charme, né? Mas preza muito mais e tem muita atração por pessoas que têm atributos intelectuais, mentais, muito mais do que físicos. Então, uma conversa boa para Sagitário, uma pessoa intelectualizada, uma pessoa que tem cultura, né? Tem tem o que falar, né? E tem uma mente aberta para Sagitário, é, é se apaixonar rapidinho, né? Então, o conhecimento, a qualidade, né? Essa qualidade do parceiro é muito admirada e é bastante importante para Sagitário, porque o parceiro acaba estimulando o Sagitário intelectualmente, né? Então precisa ter uma troca, Sagitário precisa trocar intelectualmente. Uma pessoa sábia, que tem essa filosofia, ou mesmo uma pessoa que gosta de religião, o que quer que seja, né? No sentido aí da expansão da pessoa, intelectual da pessoa. A pessoa precisa esse vai e vem, né? Eu falo, precisa haver um acordo assim, né? Ele aprecia isso grandemente. E realmente é um grande amante, né? Aprecia romances, gosta de crianças, de animais, de natureza, né? Mas não prenda Sagitário, né? Não prenda Sagitário, não coloque Sagitário, porque ele é muito a mente aberta, ele é muito idealista, ele almeja sempre mais, né? E aí ele vai buscar a próxima aventura. E a próxima aventura pode ser o próximo amor, o próximo país, o próximo trabalho. Então ele vai colecionando proezas aí ao longo da vida, né? Para Sagitário não tem limites, né? Para Sagitário não tem limites, tá? Então, o lado negativo de Sagitário, aí começa, um pouco o lado como que eu vou explicar isso? Aí começam os exageros, realmente, a vaidade, principalmente a vaidade intelectual, né? Ah, eu sou o mestre, eu sei mais, eu sou intelectual. Sabe aquele vaidoso intelectual? Esse é o lado negativado, um lado quando está em desequilíbrio, né? Aí vai para esse lado. Exagerado, espalhafatoso, inconveniente, né? Fala o que não deve para as pessoas, acaba sendo grosseiro, faz piada sem graça, fora de hora, sendo inconveniente com as pessoas, falando verdades que o outro não pediu para escutar, né? Sendo extremamente espaçoso, inconveniente, folgado, né? O falso moralista, o fanático religioso, né? Debochado,
né? Pessoas debochadas, os pseudo-generosos, né? Aquelas pessoas que são também aqueles falsos gurus ou falsos religiosos, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Gula também é uma característica, porque expande tudo, até a gula expande, né? Pode ser pessoas que gostam muito de comer, né? E acabam ficando muito gulosas, acabam comendo demais, né? Tudo é superlativo, né? Tudo é grande, exagerado para Sagitário, que está num lado inferior do signo, né? Pode se tornar um viajante compulsivo, não para de viajar e fica lá só falando das viagens e às vezes até incomoda as pessoas, né? Porque ninguém está preocupado com as suas viagens, o que você fez, fica horas lá mostrando foto de viagem, perturbando as pessoas com as viagens maravilhosas que fez, né? Enfim, aí fica lá só naquela coisa compulsiva de viajar, não consegue criar família, criar raiz e acaba virando uma pessoa sozinha, né? Solitária na vida, porque não consegue criar raiz. É muito livre, gosta de muitas aventuras, mas quando chega numa idade adulta, vê que não formou família, não formou raízes, não tem uma casa, não tem um porto seguro. Não que não tenha uma casa, né? Mas não tem laços afetivos, né? Porque não consegue esse signo. É, a infidelidade também pode acontecer, né? Por conta das aventuras amorosas, né? Se apaixona muito fácil, se desinteressa, se apaixona por outro, né? O dono da verdade, né? Porque é a minha moral, a minha ética, e fica lá fazendo, sabe, que fica dando palestrinha para os outros, porque eu acho isso, porque você deve fazer aquilo, porque é minha verdade, porque eu acho. E ninguém perguntou a opinião, né? A sua verdade é a sua verdade, não é a minha, então se mantenha na sua, vai viver a sua verdade, né? Então, muitas vezes, um sagitariano negativo, assim, ele pode ser muito inconveniente nesse sentido. Além do coice, da grosseria, para impor a própria verdade, né? Não, o outro lado também não consegue resolver questões práticas da vida, fica só filosofando, né? Precisa de alguém para resolver as questões práticas, né? O trabalho árduo, a realidade, o pé no chão, não consegue resolver questões do dia a dia práticas, né? Então ele acha que vai cair do céu, né? Com otimismo e positivismo, né? Exagerados, às vezes até cego, né? Acaba esquecendo que tem que comprar, lá limpar a casa, tem que fazer as coisas práticas da vida para poder ter a subsistência, né? Então esse tipo de sagitariano acaba tendo que casar com alguém ou sim ter alguém da família ou alguém sempre em volta para tentar resolver a vida prática dele. Ele não consegue, né? Ter uma vida objetiva, ficar só filosofando, né? Ou ficar só viajando na maionese, nesse sentido, né? Porque a vida é maravilhosa, porque a vida é só positividade, aquela positividade tóxica, né? Aí é esse lado que pode acontecer, né? Positivismo cego. Só que esse positivismo cego precisa colocar comida na mesa, né? O pão na mesa, limpa a casa, tem que ter a vida prática que muitas vezes o sagitariano fica perdido nesse processo. E aí ele acaba precisando ter alguém para fazer isso por ele, né? Ou até botar dinheiro dentro de casa, que ele não consegue fazer isso porque ele está ali expandindo a consciência, ou está ali perdido em várias atividades, em vários pensamentos e etc. Né? Enfim, pode ter uma arrogância moral e ética também, intelectual, como eu falei. A arrogância moral e ética é aquele que vai lá e fala, olha, faça isso, imagine, preconceituoso, né? Vai lá, vai, porque você fez isso, e vai lá e quer impor a sua própria moral e ética em cima do outro e ser aquele moralismo falso, né? Pseudo-moralismo, né? Então, enfim, o que mais que eu posso falar? Eu acho que é basicamente isso, né? A negligência, o extremismo, né? Eu já falei sobre o fanatismo, exagero, fanatismo religioso, é aquele chato religioso que fica querendo angariar pessoas para a igreja dele. Porque Deus vai salvar, e Deus isso e aquilo, ou Deus vai fazer isso com você, sem Deus você não, né? E a sua religião é sua religião, né?
é aquele que é sagitariano que não se toca, né? Sua religião é sua religião. Não tenta impor a sua fé para as pessoas, né? Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião. Respeite a religião do outro, respeite a ideia do outro, respeite a opção do outro, né? Você não tem nada a ver com isso, né? Então, enfim, só para dar um exemplo prático da coisa. Enfim, eu acho que eu já falei bastante sobre o signo de Sagitário, para ter uma ideia bem profunda desse signo, né? Claro que um signo não é a completude de um mapa natal, é só uma parte de um mapa. Para se fazer uma análise de mapa natal que é muito complexo, que é muito rico, é preciso de um astrólogo experiente, né? Que possa olhar todos os aspectos do mapa, né? E se você tiver interesse em fazer um mapa natal, eu fico aqui à sua disposição. Se você quiser entrar em contato, todos os meus dados estão no meu site, né? Ou você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, eu fico à sua disposição, tá? E desde já eu agradeço a sua atenção. Tchau, tchau e até a próxima.